Olá, eu me chamo Antônio Glaudeni Brasil Maia, sou professor de filosofia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, uma instituição pública aqui no Brasil. Também sou coordenador de um grupo de pesquisa, Filosofia da Religião, que vem ao longo de uma década realizando pesquisas sobre fenômeno religioso, crítica da religião e também desenvolvendo alguns eventos e organizando algumas publicações. A nossa participação aqui no Simpósio de Pensamento Contemporâneo, vamos aproveitar essa oportunidade para apresentar uma de nossas pesquisas, que trata sobre religião, política e esfera pública, fenômeno religioso na sociedade pós-secular. Nós decidimos desenvolver essa pesquisa porque compreendemos que o século XX foi fortemente marcado pelo fenômeno da secularização e concluiu-se, também marcado por um renovado interesse pela religião, o que todos nós identificamos no século atual. Isso a gente não quer com isso, dizer que as religiões estejam renascendo ou que estamos em uma época do chamado retorno desse fenômeno religioso. O que nós queremos nesse momento é compreender que a nossa atualidade é fortemente marcada por um sentimento difuso da experiência religiosa. E todo esse sentimento difuso, ele está posto para além da grande crítica do pensamento ilustrado em relação à religião, que se pretendia deixar a religião no âmbito privado. Um ponto também que é importante ressaltar é que todo esse processo de secularização não foi suficiente para cancelar o religioso. Como também esse fenômeno que marca a nossa atualidade com a presença da religião também não será suficiente para reverter o processo de secularização que já alcançado até o presente momento. O que temos diante é uma busca pela religião em uma sociedade marcada pela secularização. Então a própria estrutura secular da sociedade, que tem diante de si esse fenômeno intenso da religião, presente na grande mídia, presente na política, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a chamada bancada evangélica, que se constitui por representantes de instituições religiosas, notadamente neopentecostais, e também essas mesmas instituições mantêm canais de televisão para apresentar ali para a grande massa as suas convicções e também seus interesses. Essa mentalidade mais conservadora que vem se avançando, que avançou muito no Brasil, tem fortemente a influência do religioso, dessas entidades religiosas mais conservadoras. Então a nossa questão é compreender o papel que a religião vem desempenhando, entendendo que ela não é mais, embora seja a religião uma questão privada, ela hoje não se mantém no âmbito privado. Ela tem assumido uma postura muito intensa ante ao espaço público, ocupando o espaço que compreendemos ser da política, e não necessariamente da religião. E o Estado brasileiro em si tem se pronunciado muito favoravelmente em relação a essas entidades religiosas. Então, partindo dessas premissas, nós entendemos que o debate sobre o papel e a função e a presença da religião em nossa sociedade é uma questão urgente para ser pensada. E é uma questão que precisa ser levada em conta por todos aqueles, por todos os intérpretes do nosso tempo, para que possamos dar algumas respostas diante desse fenômeno, entendendo, obviamente, que não é uma questão fechada, nós não seremos capazes de chegar a conclusões definitivas, porque é um fenômeno muito intenso, porque há
toda uma questão de contexto, né, toda uma cultura diante desse fenômeno. Claro que há avanços no âmbito das instituições religiosas, claro que ainda há a presença de muitos retrocessos, né? Aqui nós já vamos levar em consideração que o pensador como Gianni Vattimo, né, nós vamos adotar aqui uma de suas teses, né, ele vai conceber a secularização, né, como um cumprimento da mensagem cristã, né, uma mensagem central, né, e ele vai interpretar, né, o cristianismo na sua natureza kenótica, como um fenômeno de secularização, como religião do amor, da caridade. Isto como uma condição sine qua non para pensar a experiência religiosa no que ele chama de uma época pós-metafísica. E quando partimos dessa premissa de uma época pós-metafísica, e aí é importante registrar a influência no pensamento de Vattimo, tanto de Nietzsche, né, quanto de Heidegger, né, de que o Vattimo vai defender que não há razões plausíveis, né, no âmbito da filosofia, né, para ser-se ateu ou recusar a religião. Do mesmo modo, não há condições de argumentação para o âmbito do religioso para cancelar também ou para anular o discurso filosófico diante da nossa condição atual, né? Também aqui é importante, né, reconhecer aquilo que o Habermas defende, de que é importante levar em consideração a contribuição dos religiosos e todo o potencial semântico, né, desses grupos, para assim poder participar, crentes e não crentes, né, dos processos de aprendizagem. E esses processos de aprendizagem e a presença da religião na esfera pública é uma forma de reagir ou resistir ao chamado secularismo militante. Então, levando em consideração o potencial semântico, né, da experiência religiosa ali em que Habermas reconhece, nós podemos avançar e tentar compreender, né, em que sentido a religião traz uma grande contribuição para a nossa atualidade. E aqui, obviamente, nós não vamos nos deter diretamente naquilo que o Habermas defendeu, mas nós queríamos apresentar, até por uma questão mesmo dessa relação da religião com a política, nós podemos desenvolver isso a partir do pensamento do Vattimo, né? Então o Vattimo reconhece de um modo positivo a presença da religião na esfera pública como um fenômeno da nossa época, um fenômeno que tem uma constituição humana, histórica, né? E pensada em múltiplos contextos, né? Não é uma questão localizada, né? A questão da religião é uma questão posta em vários contextos, né? E aqui, obviamente, nós precisamos entender que o Vattimo vai na contramão de querer compreender que há um processo de dessecularização. Não, o fenômeno religioso não necessariamente vai nesse sentido, nessa direção, né? Vattimo diz que o pós-secular é também pós-moderno, né? E toda a pretensão de buscar uma posição contrária a isso, né, vai na contramão do que se pode hoje pensar esse fenômeno do religioso, né? Claro que o Vattimo vai aqui no âmbito da política entender que é a economia que movimentou decisões políticas com feições religiosas, né? Então, as chamadas guerras de religião para o Vattimo escondem, né, entre elas aí, o uso da religião como elemento de alienação, né, já posto por Marx no seu tempo, né? E essa função ideológica precisa ser desconstruída no sentido de que Vattimo entende que os interesses econômicos estão por trás e se apresenta o religioso. Como se fosse o religioso a grande questão, mas não é. É o interesse econômico.
E devemos abandonar toda e qualquer pretensão de absolutismo doutrinal, né? Esse é o que o Wagner vem tentando evitar, uma relação direta entre verdade, autoridade e poder político. Na medida em que se reconhece a filosofia como secularização, isso vai nos colocar diante do desafio de desconstruir qualquer adesão pura e rígida das verdades religiosas com a ordem política. É isso que o Weidmann vai defender. Então a grande preocupação é pensar numa desconstrução da politização da religião. Ele entende que a filosofia, enquanto secularização, vai fazer a grande crítica da negligência em relação às condições materiais de existência e que essa luta por essas condições, ela também é uma luta da religião. Então o Weidmann entende que a superação das condições degradadas de existência é uma questão política, mas também pode ser um modo de enfrentamento que a religião pode também desempenhar. E concluindo, nós queremos aqui dizer que as fronteiras entre religião e política precisam estar postas. E nós precisamos analisar o fenômeno religioso para além do secularismo, entendendo e tentando escutar, né, os sinais dos tempos nos quais a tarefa irrenunciável da filosofia, da análise crítica, precisa levar em conta as interfaces entre religião e política em um mundo plural, um mundo de diversas manifestações, e que por isso nós precisamos colocar essa questão como na agenda do debate filosófico. Gostaria aqui de agradecer pela oportunidade e um grande abraço a todos que me escutam nesse momento.